Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Henrique, sou nutricionista e esse vídeo aqui é para trazer uma dica para nutricionista de consultório. Já fiz esse mesmo vídeo, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Essa daqui é a parte 5, ou seja, cada parte com uma dica diferente para nutricionista de consultório. Todas essas dicas estão dentro da playlist Profissão Nutricionista, onde eu falo sobre vários assuntos, desde a graduação em nutrição até mesmo a profissão em si, e dentre os assuntos da profissão em si estão esses aí com dicas para nutricionista de consultório. Bom, a playlist está aqui embaixo, né? A Profissão Nutricionista. Deixa o seu joinha no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não faz parte e vamos lá. A dica que eu separei para falar aqui, você vai ouvir e vai pensar, nossa, que óbvio. Mas é um óbvio que na teoria é óbvio, mas na prática, a prática às vezes a gente passa por situações que a gente se pega um pouco. Então aqui é para você se cuidar, para que você não fique no aperreio, né? Bom, inclusive, né, eu vou trazer um pouco de um relato meu também, né? Que é o seguinte, né? Seja um ou uma nutricionista asseada, assim, limpinho, limpinha. Evite chegar no consultório transpirando, com suor aparente. E eu não estou nem falando de você chegar no consultório com mau cheiro, não necessariamente. Às vezes você passou um desodorante, um antitranspirante nas axilas e você não vai chegar com mau cheiro. Não estou falando nesse sentido. Estou falando de aquela transpiração, né, que não necessariamente vai gerar um mau odor, mas que é uma transpiração que está aparente, que dá pra ver no seu rosto, né? Geralmente quando você libera o suor, por mais que você, mas eu tô com a roupa aqui, tô com um jaleco, não dá pra ver. Só que quando você começa a transpirar, às vezes transpira no seu rosto, na testa, aqui geralmente. Então você vai estar lá transpirando, achando que, mas ninguém tá vendo que eu tô transpirando aqui. Mas às vezes a transpiração, a vinda aqui na sua cara, a pessoa, né, a paciente vai ver. Então isso não é bacana. Às vezes também você pode, né, sei lá, você não está de jaleco e você está transpirando, fica visível na roupa, a não ser que seja uma roupa escura, que aí não dá pra ver. Mas se for uma roupa, sei lá, essa daqui, por exemplo, que eu tô, se eu começasse a transpirar, fica aqueles pontinhos molhados de suor. Então esse tipo de situação é desagradável para você como profissional estar dessa forma se apresentando para os seus pacientes e clientes, né? E aí vamos a duas situações, né, que eu vou relatar aqui para exemplificar, mas que são reais, né, que aconteceram comigo. Logo no comecinho, assim, quando eu comecei a atender no consultório, eu fui, né, a um consultório que era perto de onde eu moro, então eu ia andando, porque sério, era questão de 5, 7 minutos. Não chegava a 10, então 7 minutos, vamos colocar aí andando. Então assim, é muito perto, muito próximo, não tinha nem sentido, né? Eu vou pagar um táxi daqui pra ali. Até porque, né, vamos pensar no benefício da caminhada, então, pensando na saúde, né, poxa, 7 minutos de caminhada, né, por favor, né? Não vamos ser tão sedentário a esse ponto de pegar um táxi, né, daqui pra ali. Beleza, uma caminhada rápida, curta, então, tranquilo, eu ia andando, né, quando eu comecei a atender nesse consultório que era perto de onde eu moro. Só que o que aconteceu uma vez, né, que eu me lembro que eu vou estar utilizando como um exemplo para essa temática aqui. Sei lá, a paciente estava marcada, sei lá, tá, vou chutar aqui, para as 14 horas. Não sei se era 14, 15 horas, eu lembro que era à tarde assim, mas vamos supor que era 14 horas. Eu não cheguei atrasado. Só que, se estava marcado para 14 horas, eu devo ter chegado, sei lá, 5 minutinhos antes. Algo do tipo. Não foi tipo meia hora antes que eu cheguei, 1 hora antes que eu cheguei. Não, eu cheguei alguns minutos antes. Não sei quantos minutos antes, mas pouco tempo antes. E aí o que acontece? Aqui onde eu moro, né? Boa parte do ano é quente, é calor. E ainda mais nesse horário, depois do almoço, assim, né? Tipo assim, horário de pico, né? Que a gente chama do sol. Então, apesar de ser um trajeto curto, como eu falei, de 5, 7 minutos, só que 5, 7 minutos debaixo de um sol, de rachar, e com roupa formal, porque eu não estava com roupa de academia, né? Eu não estava indo para academia que tudo bem se eu chegasse transpirando. Não, eu estava indo para
o consultório, trabalhar. Então, com roupa formal, calça, sapato fechado, eu tava, acho que com camisa social, sabe? Então imagina, aí você já chega meio que naquele abafamento, naquela transpiração. Tudo bem, não cheguei pingando de suor, mas você já chega transpirando. Chega num ponto que você, quando chega no consultório, você precisa de alguns minutos sentado para você se aclimatar, sabe, se ambientar ali, regular a temperatura do seu corpo com a temperatura do ambiente, para que você fique sequinho, né, assim, pare de transpirar. Então você precisa de alguns minutos para isso. Não dá para você estar com a paciente marcada para 14 horas e sei lá, tá? Vamos supor que eu chegue 5 minutos antes. Beleza, eu não cheguei atrasado. Não pequei nisso, porque já tem um vídeo aqui que eu falei sobre isso, né? Sobre a importância da pontualidade. Então beleza, eu não pequei na pontualidade. Só que eu não vou conseguir me aclimatar no ambiente, chegando assim, já transpirando, com 5 minutinhos. Talvez 10, 15 minutos, talvez seja assim um mínimo. O ideal seria, né, a depender do quão quente esteja o ambiente, que você chegue, poxa, uns 30 minutos antes, para você realmente sentar, beber uma água, se for o caso, e pronto. E aí sim chegar o horário do atendimento, o primeiro atendimento, porque depois que você atende a primeira pessoa, você já está lá dentro da clínica, então beleza, né? Isso aí que eu estou falando foi a paciente que eu fui atender já chegando, né? Então eu saí de casa e cheguei para atender essa paciente. Então eu cheguei da rua dessa forma, né? Na rua com o ambiente quente. Então, o que foi que aconteceu? Eu não poderia ficar, né, muito tempo lá no ar-condicionado esperando me aclimatar. Eu não sei se essa palavra existe, né, mas acho que sim, mas é nesse sentido aí, né, que vocês já entenderam. Então, eu não poderia esperar muito, porque se eu fosse esperar muito, aí eu já ia chamar a paciente atrasando, né, o atendimento dela. Então, eu preferi, não, peraí, né, eu fiquei aqui o tempo que deu. Ainda não foi o suficiente, mas eu já vou chamar a paciente, né? Porque também não acho justo. Ela já estava esperando, não acho justo eu atrasar a paciente por conta de que eu que não cheguei com antecedência, né? Porque eu também não imaginei que eu ia já chegar transpirando daquela forma, né? Porque quando você pensa, é 5 minutinhos, você não imagina que já é o suficiente para você já ficar transpirando, né? Então, atendi, sequei o meu rosto, né, antes, mas quando eu sentei e comecei a conversar, o meu corpo ainda não estava com a temperatura corpórea dele, né, assim, atenuada. Então, imagina, se você ainda coloca um jaleco por cima, porque quando eu chego no consultório, né, cheguei, boto o jaleco. Não é um item obrigatório, também já posso atender, né, se eu quiser sem jaleco, então não é um item obrigatório, mas geralmente no comecinho, de praxe, eu sempre atendia com jaleco. E aí você imagina, né, essa situação toda e você ainda, poxa, vou atender e vou colocar um jaleco. Aí pronto. Repito, transpirando ali debaixo da roupa ninguém vai ver. Só que eu comecei a sentir que eu estava transpirando aqui. E aí você imagina, né? Um desconforto, você ficar assim, 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 passando a mão. E a pessoa vai perceber, eu acho, né? Que você está transpirando, que você está colocando a mão porque você está transpirando. Então, eu até falei na hora da consulta, né? Nossa, eu acabei de chegar da rua, tava calor, e eu ainda tô aqui nesse abafamento aí. Tipo assim, pra dar uma descontraída, né? Pra não ficar uma coisa desconfortável, tipo, meio que na entrelinha. Não, eu quis já expor a situação ali pra poder ficar, né, ciente ali de que eu realmente estava precisando dar uma secadinha ali por conta do calor que eu tava sentindo. E tudo bem, só que é desconfortável, né? É desconfortável o paciente ver você naquele abafamento todo e ainda que não seja algo gritante, eu não estava pingando de suor, repito, mas não é bacana, né? O ideal é que você esteja sereno, calmo, tranquilo, para que haja um ambiente tranquilo, para que você possa dedicar a sua atenção à consulta e não ficar dividindo a sua atenção na consulta e ao mesmo tempo preocupado se a sua testa está brilhando de suor, se está começando a ficar com líquidos de suor no rosto. Não, isso não é o ideal. Então é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para dizer que, olha, se a sua situação é essa de que você não tem carro e o lugar que você está quente e você vai a pé ou vai de ônibus e você sabe que existe essa questão, né, do suor, da transpiração, reveja isso tudo, na verdade, né, programe-se para que você chegue com realmente uma antecedência, para que você chegue
há tempo de se acalmar para que você não atenda a pessoa nesse abafamento, transpirando. Um outro exemplo, né? Eu já em outro local, eu fui atender e na verdade eu fui, né, no local de atendimento, em outro local como eu falei, só que na verdade eu fui, quando eu cheguei, a pessoa que eu recebi logo no início não foi uma paciente, foi uma representante de uma loja de suplementos. E aí eu me sequei, né? Então ela não viu eu transpirando, eu acredito. Nesse sentido, ok. Só que ela, né, era representante de uma loja, como eu falei, então ela me abraçou, né? Então assim, na hora que ela me abraçou, eu fiquei, eita, porque é aquilo, né? Não dá tempo de você secar as costas. O rosto, você passa um papel toalha, beleza, secou. Mas e as costas transpirando, entendeu? Tava úmido o suficiente para ela sentir, não sei, mas fiquei com aquela dúvida de que, nossa, a pessoa me abraçar e sentir que eu tô úmido de suor é desagradável. E é desagradável porque eu me coloquei no lugar da pessoa, entendeu? De, poxa, né? Ninguém quer abraçar alguém e a pessoa molhada de suor, entendeu? Então, não estava pingando de suor também, mas é aquilo, às vezes foi uma transpiração suficiente de já umedecer e a pessoa de repente ter percebido. Então, novamente, é um exemplo, um outro exemplo para que você entenda isso. Se você tem carro, ar-condicionado, beleza, repito, mas se você tá no começo, ainda tem essas questões aí de vai pegar um ônibus, ou se você vai pegar um metrô, seja lá como for, e tem essa chance de ter uma transpiraçãozinha ali, o ideal é que você tenha a chance de chegar no local de atendimento alguns instantes antes, para que quando você receba, né, o seu primeiro ou a sua primeira paciente ali, você já esteja sem essa transpiração aparente, né, palpável, caso a pessoa vá te abraçar, ou visível no rosto, como eu já bem expliquei tudo aí. Então essa é a dica de hoje relacionada ao suor. Evite esse tipo de situação, para que não fique nem desconfortável para você e nem desconfortável para a outra pessoa. Se você gostou, deixa o seu joinha. Se você quiser comentar algo a respeito, se você também aí tem algum formado ou formada e tem alguma situação que você queira relatar a respeito desse assunto também, compartilhe também. No mais, compartilhe esse vídeo com quem possa se interessar com mais informações. Se inscreva neste canal se você ainda não fez isso. Muitíssimo obrigado pela sua atenção e até os próximos vídeos.